Olá, bom dia! Observatório Feminino deste domingo. Comigo, Aline Neves, ao meu lado, a jornalista Amanda Antunes. Bom dia, Amanda! E Aline, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que nos acompanha, para quem nos ouve no radinho, nos assiste aí pelo YouTube e pelos portais da Itatiaia. Bom dia para todo mundo. A Câmara dos Deputados aprovou a ampliação gradual da licença paternidade aqui no Brasil. A proposta aumenta o período atual de 5 dias para 20 dias. O texto ainda precisa ser analisado pelo Senado antes de seguir para a sanção presidencial. A nova lei está prevista para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2027, de forma progressiva. 10 dias no primeiro ano de vigência, ou seja, em 2027, 15 dias no segundo ano, 2028, e 20 dias a partir do terceiro ano, que é 2029. Lembrando que, atualmente, apenas empresas que participam do programa Empresa Cidadã já garantem 20 dias de licença aos homens funcionários. E para a gente falar desse assunto, quem participa do Observatório Feminino de hoje é a Rebeca Charchar, enfermeira obstétrica e doula. Rebeca, muito obrigada por estar aqui no Observatório. Bom dia. Bom dia, obrigada Aline, obrigada Amanda. Seja bem-vinda. Obrigada. Ô Rebeca, essa proposta, né, me deixou muito feliz porque 5 dias só, né, para um recém-nascido, para um pai ali estabelecer vínculo com ele, sendo que a mãe, né, que é a que fica com o neném na barriga, que gera, ela, né, consegue ficar 4, 5 meses, às vezes até 6 meses, né, quando emenda ali com férias, mas 5 dias para o pai, né, é muito pouco. Né? A gente está falando de pai, gente, que não é aquele pai ajudante, né? Que acha que, se a minha mulher, se a minha companheira não fizer, eu vou ali ajudar. Não, pai é pai, né? Ele tem que pôr a mão na massa tanto quanto a mãe, e nesses primeiros dias talvez até mais, né? Porque a gente está ali no puerpério, mulheres que fazem às vezes uma cesárea estão ali com a cicatriz, tem o parto natural, né? Também é difícil. Como é que você vê essa mudança de 5 para 20 dias, Rebeca? Bom, eu acho que essa discussão é super importante, não porque a gente está pensando numa ampliação para possibilitar que a pessoa que deu à luz tenha mais ajuda, né? Mas porque a gente está fazendo uma transição cultural. A gente está oportunizando que o pai, que é o segundo responsável pela criança, participe mais ativamente desse processo, né? Então, desde a gestação, participando de todas as consultas, né, ele já tem o atestado de comparecimento para acompanhar. Na tomada de decisão em relação ao parto, participação ativa no momento de trabalho de parto e parto, né, não como um espectador ou como uma pessoa que fica de fora dessa cena, mas como uma pessoa que participa ativamente, né, ele pode ter o plano de parto dele, e aí, como um contínuo dessa experiência protagonizada, vem o pós-parto. Então, como uma oportunidade de vínculo, como uma oportunidade de assumir cuidados. Às vezes a pessoa de fato está recuperando, como você falou, Aline, pode ter tido uma laceração, pode ter tido uma cesariana, tem uma adaptação em relação à amamentação, aos cuidados. Então, o segundo cuidador, ele divide a carga mental, divide o trabalho físico, e aí essa mudança cultural se faz extremamente importante nesse sentido, para que a gente possa ampliar a participação e mudar a ideia de que o pai é ajudante de mãe, de que o pai ele não tem uma função tão ativa quanto aquela pessoa que deu à luz, né? Ô Rebeca, pela sua experiência, o que você tem percebendo? Essa visão aí, né, dos pais, ela vem realmente mudando, onde eles entendem ali que não é uma ajuda, é uma divisão e é uma responsabilidade igual para os dois? O que você percebe? Eu acho que está totalmente relacionado com educação, né? Especialmente educação perinatal. Então, nós que somos profissionais de saúde, a gente tem um papel muito importante nessa mudança de perspectiva, né? Para que a gente envolva a parceria, para que a gente traga o pai, especialmente, né? Que é o nosso foco aqui, para cenas, né? De gestação, de pré-natal, de parto. E aí, como um contínuo disso, a gente consegue mudar essa perspectiva. Eu acho que é muito difícil para eles fazer esse movimento de forma autônoma, né? Às vezes sem ter tido nenhum amigo, um pai, um colega que falou, nossa, foi tão legal ter ficado ali 20 dias, eu assumi cuidados, né? Eu vejo isso mudando, assim, né? Desses 20 anos que eu estou atuando, eu vejo cada vez mais participação
mas de certa forma um pouco nichada, né? Porque o meu trabalho inclui essa educação perinatal. Então, há um encorajamento para essa participação, uma oportunização para essa participação. E muitas vezes eles estavam à espera disso, né? Da gente falar, você pode fazer isso, você pode aparar o seu neném quando nascer, você pode fazer um pele a pele depois do parto, você pode fazer um banho de chuveiro como uma função sua, né? Às vezes a mãe está descansando e ele fala, não, banho de chuveiro aqui é com o papai, esse aqui é o momento de nós dois. Então, se a gente tem tempo, a gente cria essas oportunidades, né? Então, de fato, eu acho que tem aumentado, acho que a gente tem falado mais sobre essas possibilidades. E é uma possibilidade multiplicadora, né? Porque quando um pai tem uma experiência positiva, ele conta para um colega, ele conta para um amigo, para um parente, e isso abre um portal de novas perspectivas, né? Em vez de ser uma coisa que somente ele tem que pensar, né, que ele gostaria de fazer, por causa de todas as barreiras culturais, por causa dos receios, né, do exercício, né, da masculinidade, ainda tem uma base muito machista, né, na nossa sociedade. Quando ele vê que a sensibilidade dele pode melhorar muito o contato com o filho, ele pode saber tudo sobre o filho, né? Quem é o pediatra? Que dia que é a próxima vacina? Essa criança não está normal, mudou alguma coisa, está doentinho, precisa de algum cuidado. Então, acho que a mudança cultural vem acontecendo, né? Ao longo dos anos aí de forma gradativa. Eu gosto de sair da minha bolha porque, né, eu tive uma maternidade desse tipo, né, onde há divisão e muitas vezes, talvez, né, o pai do meu filho até entenda mais, percebe as diferenças quando ele tá passando mal, alguma coisa, tem mais do que eu, pra ser bem sincera. Então, eu não gosto, né, pra sair da minha bolha, porque a gente sabe que essa não é a realidade. Agora, eu percebo que é importante também que as mulheres, elas deleguem as funções, né, porque eu já ouvi muitas mulheres falando assim, não, eu que consigo trocar melhor, eu que sei dar o banho melhor, e fica pegando tudo só pra ela, só ela que sabe fazer aquilo. E, gente, na verdade, não é. O pai vai lá e vai dar um banho tão bem quanto o nosso, muitas vezes até melhor, também trocar a fralda. Eu acho que tem que delegar a função e entender que aquilo não vai diminuir o seu vínculo com a criança. Eu acho que tem uma questão também histórica que é a carga mental, né? Porque não adianta ele falar, por exemplo, deixa que eu dou o banho. E aí inicia o banho, onde que tá o sabonete? Onde que tá a toalha? Onde que tá a fralda? Ele tá voltando a carga mental para ela. Eu acho que uma das coisas que muda quando a gente pensa em ampliação de licença é que eles vão ter mais conhecimento sobre o que fazer. Então, isso gera mais autonomia, mais proatividade. Essa mudança que a gente espera, né, ao longo do tempo, ela, inclusive em outros países, já é obrigatória, né? A gente tem um exemplo da Suécia, por exemplo, a licença total parental é de 480 dias. E aí, com 90 dias é obrigatório que o pai tire. Ele não pode falar, não quero não, porque senão não acontece a mudança cultural do envolvimento, né? Ou melhor dizendo, que o envolvimento pode causar. Então, a gente tem ganhos cognitivos, a gente tem menor taxa de depressão pós-parto, a gente tem maior taxa de amamentação com a participação do segundo responsável. Então, colocá-lo no papel de segundo responsável é uma das funções dessa nova forma de cuidado, né, que vai aí do início do processo, né, gestacional e culmina, digamos assim, com o aumento da licença paternidade, a maior participação ao longo dos anos, né? Então você cria um vínculo que depois o próprio pai vai falar, gente, mas é tão pouco, queria ficar mais tempo aqui, né? 20 dias ainda é muito pouco, né? Quem é funcionário de uma empresa que é empresa cidadã, né, cadastrado nesse programa do governo, é um benefício, entre aspas, para os pais, porque já amplia para 20 dias. E aí, para ter esse benefício, vale a pena checar nas empresas se a empresa é cadastrada como empresa cidadã. Se não for, é muito simples para cadastrar no portal ECA, que entra e faz o cadastro para a empresa. Tem benefício fiscal. Além do benefício fiscal, para a empresa, esse funcionário que participa mais da vida dos pais, dos filhos, aliás, ele traz um benefício como menor adoecimento, por exemplo, para o filho, menor adoecimento da esposa. Então, isso causa menos ausência, porque ele está tendo que sair menos para cuidar de questões de saúde relacionadas à sua rede familiar. Então, você tem, às vezes, um custo financeiro, por um lado, por outro, um incentivo fiscal, e por outro, menos absenteísmo, menos adoecimento. E a outra coisa, que é um ponto aí que a gente fala pouco também, é que o contato com os filhos, ele deixa os homens numa outra vibe.
Porque para cuidar de uma criança, você precisa ser não violento, disciplina positiva, então você está mudando a perspectiva do cuidado. Então, pais que trabalham muito, que são muito nervosos, muito ansiosos, às vezes vão ser mais violentos. Se eles estão ali participando mais, eles vão ser mais calmos, vão negociar mais com a criança. Imagina isso aplicado à empresa. Então, ele tem uma relação interpessoal favorecida pela relação com os filhos. E já está mudando esse pensamento, Rebeca, eu acho. Eu ouço histórias, né? Eu tenho 47 anos, a minha mãe me fala que o meu pai nunca trocou uma fralda de ninguém lá em casa, né? E ele tinha essa mentalidade de quem cuida do filho é a mulher, né? O pai é o provedor, né? Ele tinha que trabalhar para sustentar e ela cuidar. E logo que saiu essa notícia dos 20 dias, eu perguntei para os pais aqui, alguns pais da redação, né? Se seria legal, como é que era, para quem só ficou 5 dias. E eles ficaram, assim, vibrando com a notícia, porque alguns querem ter outros filhos, né? E o tanto que para eles foi importante ficar só esses 5 dias, mas quanto será melhor ainda poder ficar 20, e quem sabe, né, se essa lei aí às vezes aumenta para 30, a gente não sabe, né, mas como que a mentalidade vem mudando, claro, né, é uma coisa que aconteceu há 40 anos, que tá vindo agora, né, com essa força a mais aí de Senado, de Câmara em cima, porque é necessário mesmo. O pai não é o ajudante, gente, o pai é o pai. Né, ele também tem que cuidar do filho, ele cuida, ele não é só o provedor, o pai não tem que só trabalhar, dar o dinheiro, não, ele tem que participar, construir vínculo com o pai, com a mãe é muito importante, né, Amanda? Só uma coisa que eu tô achando assim, que eu achei, não gostei muito, a demora, né, porque a lei agora, né, a gente espera aí que, né, seja sancionada, mas gradativa, só em 2027, né, que vamos chegar nesse período dos 20 dias, 2029. Para chegar em 20 dias. Para chegar em 20 dias. Uma coisa que a gente pode provocar na nossa sociedade é para que os pais vão até o RH de suas empresas e solicitem a inclusão da empresa no Empresa Cidadã. Então, aqui no Brasil tem uma lista, é possível acessar online, que coloca, a gente consegue verificar quais são as empresas que são empresa cidadã. Então, às vezes, é um critério até de entrada na empresa. Você tem uma empresa, você tem 2 propostas de emprego. Uma empresa é empresa cidadã, a outra não é. Para o pai, 20 dias de licença paternidade. Para a mãe, 6 meses. 6 meses é o período de amamentação exclusiva recomendado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente provoca mudanças a partir dessa demanda social, né? Eu acho que nas pessoas que a gente vota, nas empresas que a gente trabalha, com os nossos colegas, né? Às vezes uma empresa que tem vários níveis de trabalho, né? Pessoas que são de uma formação mais simples e outras que têm um cargo executivo. Se o diretor executivo tem um filho e muda isso dentro da empresa dele, ele vai beneficiar a pessoa que está lá na operacional. Né? Então, a gente pensar globalmente, né, em como que, a gente não pensar só na gente, a gente pensar num nível mais amplo, como que a gente pode provocar esse tipo de alteração legislativa ou num microcosmo, né, dentro da empresa, né, já consegue fazer uma melhoria ali para a equipe colaboradora. E você que está assistindo, ouvindo a gente, comenta aí nas nossas redes sociais. O que você acha? 20 dias é muito, é pouco? O que tem que acontecer, né, para ser mais dias ainda, para o pai poder ficar ali pertinho do filho. A gente vai mudar de assunto um pouquinho, gente, porque a presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, sofreu um assédio sexual na rua enquanto caminhava e cumprimentava apoiadores. A líder mexicana chamou o episódio de lamentável. Ela cumprimentava, tirava fotos ali com várias pessoas, quando um homem se aproximou dela, tentou beijá-la e quase que ele encostou nos seios dela. As autoridades de segurança informaram que o agressor já foi identificado e ele está à disposição da polícia. E é isso que eu falo. Não adianta ser uma mulher que mora em uma comunidade, uma mulher rica, uma mulher mais pobre, uma mulher presidente da República. O assédio, a mulher está aí em todas as classes, em todas as idades, né, Rebeca? Gente, e assim, é só a gente refletir um pouco por que a gente não valoriza o corpo da mulher a ponto de achar que isso é um absurdo, né? Todos nós nos posicionarmos e virmos o absurdo que é isso, né?
Então, enquanto a gente achar que uma piada machista é só uma piada, que um corpo feminino pode ser alvo de crítica, de violência e de assédio, isso aqui vai ser aceitável, né? Então, a gente às vezes olha para as coisas, a gente, sociedade, e não tem a devida crítica. Então, para que haja uma mudança de consciência, a gente tem que fazer pequenos movimentos. E de modo algum aceitar isso, né? Que bom que essa pessoa está presa. Ele tem nome, foi divulgado o nome dele, Uriel Rivera, né? A gente não vai tolerar esse tipo de coisas. Essas coisas não vão ficar sem a devida, o devido reconhecimento e punição. E é um absurdo que isso aconteça em qualquer lugar, né? Porque a mulher, ela continua sendo desvalorizada em qualquer lugar. É um processo longo e lento, mas que a gente está atento para finalizar o quanto antes, né? Eu fiquei pensando, a sensação de impunidade, quantas coisas mais esse homem já deve ter feito, inclusive, né? Eu vi que naquele mesmo momento, naquele mesma região, outras mulheres foram assediadas também, e acredita-se que seja também por esse homem. E aí, porque ele fez isso em frente a várias pessoas, com filmagem, e dizem que estava embriagado, e aí se acha no direito de chegar, né, e ir pra cima aí, né, a gente tá falando aí da presidente do México, mas dependendo de qualquer mulher que seja, é muito triste isso, e aí eu fico pensando, a gente entender o que esse homem já não deve ter feito por trás, né, antes disso, porque é um absurdo uma situação dessa. E agora a gente vai falar, vamos para um terceiro assunto, que é a Justiça de São Paulo atendeu a um pedido da defesa do Robinho, jogador de futebol, né? E reduziu a pena aí do ex-jogador de futebol, na verdade. Ele está preso em Tremembé, no presídio que fica no interior paulista, após ser condenado por estupro coletivo em 2013 na Itália. Um caso aí de grande repercussão que acompanhamos. Na decisão, o juiz levou em conta estudos, incluindo aí cursos e leitura de livros. De acordo aí com um documento, o Robinho realizou 464 horas de cursos do ensino médio. E, além disso, a Justiça considerou, então, que ele leu 5 livros durante o período. A decisão não menciona aí o nome das publicações ou dos cursos. Ao todo, então, o Robinho teve 69 dias abatidos na pena. Que vergonha. Eu fico… É difícil. É difícil até comentar, né? É difícil comentar. E era para ser uma obrigação, né? Não, ele leu 5 livros em 1 ano e meio. Um adulto deve ler cerca de 50 livros por ano, né? Talvez se ele tivesse lido mais, ele mesmo ia falar, gente, não, realmente, eu queria pedir desculpa para essa mulher, não precisa reduzir minha pena, assim, foi inaceitável o que eu fiz. É difícil até comentar. Absurdo. E é uma situação que a gente, né, nós acompanhamos, né, inclusive com uma gravação que foi feita, né, no carro do Robinho, dele assumindo, né, é um crime aí que não tem questionamento, não tem dizer, será que ele fez? Não, gente, ele fez, tem provas, tem, né, tem ali uma mensagem dele, um áudio que ele envia para uma outra pessoa, confessando isso para um amigo, e agora leu uns livros aí e reduziu aí quase 70 dias a pena. De forma alguma, eu tenho um pensamento punitivista, né, eu não acho que aprisionar as pessoas é o que vai resolver. Mas de hora nenhuma foi falado que ele gostaria de se redimir, que ele compreendeu, né, que ele está lendo alguns livros sobre feminismo negro, sobre imigração, sobre vulnerabilidade, né, sobre masculinidade tóxica. Hora nenhuma fala que ele leu alguma coisa que de alguma forma contribuiu para uma mudança do pensamento, para um pensamento crítico em relação à atitude dele. Não, ele está pensando sempre em benefício próprio. Inclusive, né, Rebeca, nem os nomes dos livros tivemos acesso. A gente não sabe o nome, não foram divulgados, né, os nomes dos livros, nem os cursos, e eu me lembro que na época ele tentou desmoralizar essa mulher de todo jeito, dizendo inclusive que ela estava bêbada, né, Amanda? É sempre a desculpa, né, que muitos homens falam, eu estuprei, mas ela estava bêbada, né? Ele tentou de todas as formas, os áudios deles estão na internet, se você quiser ouvir, né? Se você tiver estômago para ouvir o que ele diz nesses áudios, ele assume mesmo a culpa. E aí eu acho que essa notícia aqui, como a Rebeca falou, é quase impossível da gente comentar, porque é um absurdo, né? Como que você estupra uma mulher, você está cumprindo a sua pena, né? Você já foi julgado, né? E lendo livros, fazendo cursos ali, a sua pena cai. E essa mulher,
né? E como que ficam os outros casos? E abre precedente, será, Amanda, para outros casos nessa situação? Então, todo estuprador, todo apenado que tiver, né, alguma coisa ali, algum livro, algum trabalho, a pena dele é reduzida, né? E aí eu fico pensando que a gente tem que esperar que daqui a pouco a gente vai ter a notícia aí do Robinho já nas ruas por bom comportamento, com certeza ele não é bobo, né? Gente, esse tema, né, todos esses temas que a gente está comentando hoje perpassam a educação sexual de gênero. Sim. Então, quando a gente quiser mudar tudo isso aqui, né, participação dos homens, uma nova relação do homem com o corpo da mulher, a gente vai precisar fazer educação sexual de gênero, né, e não criticar isso. A gente precisa levar isso para a escola, levar isso para as ruas, levar isso para a mesa do bar, para que a gente pare de naturalizar o que é inaceitável. Gente, nós recebemos aqui no Observatório Feminino de hoje Rebeca Charchar, que é enfermeira obstétrica e doula. Rebeca, quem quiser conversar com você, você tem rede social, você tem um e-mail, um telefone que você quer deixar aqui? Meu nome é a minha rede social, Rebeca Charchar. Espero que a gente possa continuar esse debate, né, tão rico, e como entusiasta dos direitos femininos, estou sempre aberta a discussões nessa área. Rebeca, obrigada, viu, pela presença. Então vamos, né, Aline? Vamos, e domingo que vem a gente está de volta, viu? Tchau. Tchau.